Bom sábado a todos. Queria apresentar a Haru para vocês. A Haru é ex-miss, ex-modelo, palestrante, viaja por esse Brasil e, de bom grado, aceitou estar aqui conosco esse final de semana. Está aqui na igreja desde ontem à noite, falando com os adolescentes, com os jovens, ontem à noite. Está conosco agora de manhã, vai estar de tarde, então às 4h30 da tarde, falando com as mulheres e o marido falando com os homens. Amanhã ela vai estar falando no programa do Bonita, às 5h da tarde. E amanhã à noite, quem vai estar fazendo o culto conosco é o João. Não sei se foi falado, mas o João é médico, oftalmologista, e a Haru é psicóloga, né, Haru? Haru, que Deus te use grandemente, como tem te usado nesse Brasil todo, que Deus seja louvado e engrandecido por meio da tua vida. Que Deus nos abençoe essa manhã. Feliz sábado, igreja. Nós viemos de São Paulo, ficamos tão felizes de chegar aqui, terra gaúcha. O pessoal é muito atencioso, gostei muito de Porto Alegre, das minhas primeiras impressões. Achei o mais legal até agora, o que eu mais gostei mesmo foi o porto-alegrense. Que povo bonito. Irmãos, assim como estamos, vamos curvar as nossas mentes, dobrar o nosso coração no altar do Senhor e fazer uma oração? Pai bondoso querido, peço ao Senhor que o Senhor fale por através de mim, use os meus lábios, que o Senhor prepare cada coração que está aqui presente hoje para verdadeiramente ter um encontro contigo, transformador. Te pedimos que o Senhor participe, conduza, fique conosco, em nome de Jesus, amém. Igreja, vamos abrir a Bíblia em Isaías 53. Bom, enquanto ele coloca ali para mim o sermão, o slide, vamos ler. Porque foi subindo, capítulo 53, a partir do verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Para que o desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Vou pular para o verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento.
o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Amém? Só a leitura desse capítulo já é um sermão. Se a gente parar para refletir um minutinho no que acabamos de ler. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho. Já fui apresentada, né? Eu sou a Haru, sou dona de casa atualmente, psicóloga também. Em primeiro lugar vem dona de casa, né? Que é a primeira tarefa mais importante. Sou psicóloga, palestrante, modelo e apresentadora. E fui Miss. E sou casada com aquele lindo ali que vai falar mais tarde para vocês, homens, para vocês serem cada dia mais homens de poder. E hoje à tarde, não percam, que eu estarei aqui falando para as mulheres. As mulheres incríveis, as mulheres virtuosas. Como eu me apresentei, aqui é um pouquinho de algumas fotos das coisas que eu já fiz nessa jornada. E agora vou contar um pouquinho para vocês da minha família, da onde eu vim, o que eu faço, onde nasci, qual a minha cultura, ascendência, características e origem. Sou japonesa de pai e mãe. Como dá para perceber se o rostinho asiático não engana, né? Não me deixa mentir. A questão é que lá em casa não teve mistura, né? Meu pai é japonês, casou com mulher japonesa, então a criação foi meio ortodoxa. Meu pai é bem sistemático, nos criou no sistema japonês, com base na cultura mesmo. Desde pequena a gente tinha que ir para a escola japonesa. E meu pai não é um japonês moderno, era um japonês antigo, pós-guerra, sabe? Meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive. Então, pensa nos homens que têm macheza. E na cultura japonesa existe uma coisa que se chama hierarquia. E a hierarquia é uma coisa muito valorizada na cultura japonesa. Quanto mais velho, mais sábio, mais autoridade tem, mais respeito nós temos que ter. E o homem é o macho alfa, né? Este era o meu modelo de homem, porque meu pai sempre foi um homem cabeça, o líder, aquele que cuida da casa, é o patriarca. No sistema de hierarquia da cultura japonesa, o homem, depois mulher, e tem a questão hereditária, né, de idade. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que são homens. Então, imagina onde eu estou na escala da hierarquia lá em casa. Caçulinha e mulher. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu estado civil, sou casada com João. E minha família não é adventista ainda, mas em breve será, em nome de Jesus. E eu não tive o privilégio de nascer num lar com um berço cristão, com o conhecimento que tenho hoje. E eu cresci sobre um contexto religioso que sofreu influências do budismo, do shintoísmo, tanto que na nossa casa era habitual de se ter cultos periódicos em memória dos antepassados, os familiares que já morreram, o vovô, a vovó. Então, tinha um altar de madeira, que acendíamos incenso nesse altar. Minha avó, todos os dias, a primeira parte da refeição, ela servia num copinho, nos pratinhos, levava para o altar para fazer a oferta ali, para dizer as primícias para vocês, nós lembramos, nós honramos vocês que já passaram, que vocês que já viveram antes de nós, porque existe uma crença também de que aqueles que já morreram são os que vão cuidar de nós no outro plano. Então, existia tudo isso, e eu cresci nesse contexto. Embora minha família cultivasse essas tradições, ninguém era de fato religioso, não existia assim uma religião, algo que te conectava com algo espiritual. Eu não tinha uma imagem definida de Deus, eu não sabia bem o que era Deus. Imaginava que existia Deus, algo cósmico, sobrenatural, incrivelmente distante de nós.
E eu não conseguia fazer uma imagem mental do que seria Deus. Cresci assim. Mas eu me lembro de uma vez, quando eu era bem criança, eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Eu simplesmente estava brincando e senti um negócio forte no meu coração, fui para o quarto, desliguei as luzes, deitei na minha cama, pus a mão no meu coração e fiz uma oração. Foi a minha primeira oração. Eu falei, existe Deus? Se você existe, eu quero te conhecer. Eu lembro que eu falei isso assim, não sei, foi um episódio isolado que aconteceu e ficou isso por isso mesmo. Mas eu fui crescendo. Não está passando. Tem que voltar. Aí. Meus 15 anos chegou. Nessa época eu fazia balé clássico, eu estava treinando porque eu queria fazer audição no Bolshoi, acho que vocês devem conhecer, né, o Bolshoi. Tem filial no Brasil, é reconhecida mundialmente como a melhor escola de balé do mundo. Eu era bailarina clássica, treinava muitas horas por dia, amava balé. E, em paralelo a isso, o que aconteceu? Um dia eu fui assistir um pessoal uma companhia de balé famosa aqui no Brasil foi fazer uma apresentação na minha cidade e eu decidi assistir. Aí eu estava na área VIP, no camarote assistindo, de repente eu fui abordada por um homem que chegou, olhou para mim e falou assim, menina, qual é o seu nome? Eu falei, me apresentei. Ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 15. Quanto você tem de altura? 1,75 m. Isso é interessante porque os asiáticos não são muito altos. E lá em casa, eu sou mais alto que meu pai e minha mãe. Então, eu sou um desafio genético. Meu marido mesmo já fez esse cálculo várias vezes. Falou assim, não sei por que você cresceu tanto. Não era para ter crescido tanto. Não tem porquê. Né? Ainda mais mulher, o perfil ainda é um pouco menor. E, realmente, cresci, fiquei comprida. E aí ele falou, você tem 1,75 m. Interessante. Aí perguntou minhas medidas, minha numeração. E ele falou assim, você já pensou em ser modelo? Que garota nunca pensou, né? Falei, sim. Aí ele, então tá aqui. Esse aqui é o meu cartão. Vá com a sua mãe na minha agência que eu quero conversar com vocês duas. Tem que ir com o responsável. Cheguei em casa, mãe, você não sabe o que aconteceu, você precisa ir comigo num lugar. Aí fiz a minha mãe me levar lá, só que minha mãe já, né, daquele jeito. E eu não vou gastar nada com isso. Se tiver que gastar, não vamos gastar. E aí chegamos lá na agência, e aí ele conversou com a minha mãe, explicou como funcionaria, que se ela autorizava eu me agenciar, que ele gostaria de me treinar para um concurso de modelos, que teria ali logo no período, ali em alguns meses depois. Eu acho que meu slide aqui ele falhou. Vou pegar aqui o próximo. Obrigada. Era esse concurso aqui, ó, Elite Model Look. Ele é o maior concurso internacional de modelos, realizado desde 1983. O concurso ele é bem concorrido, gerando em torno de 100 mil inscrições de candidatas de várias regiões do Brasil, onde são selecionadas, em média, 80 meninas para disputar a final nacional em São Paulo. Então, é um concurso bem concorrido. E aí ele queria me treinar para esse concurso. Um detalhe, esse caça-talentos, esse scouter, que a gente chama, ele tinha descoberto a vencedora deste concurso no ano anterior. Então, ele já era uma pessoa, um olheiro importante, porque ele já tinha descoberto algumas meninas que chegaram ao topo. E ele olhou para mim e ele apostou em mim. Ele falou assim, você é o que o mercado precisa agora. Nessa época, gente, eu já estou numa idade hoje, não parece, né? Parece que eu estou com 18 anos. Já faz mais de uma década atrás, bem mais. Nessa época, que eu tinha 15 anos, não era tão popular a cirurgia plástica como é hoje em dia. Então, não tinha essa indústria de asiáticos lindos, né, que hoje em dia se tem por aí. Lindos no sentido de padrão estético da indústria. E, naquela época, uma asiática alta, que tivesse 1,75 m e as pernas retas, era uma coisa difícil de achar.
sabe? Com o perfil, com todas as medidas certinhas. Então, o que aconteceu? Ele começou a me treinar e ele falou, eu vou pagar. E ele pagou. Ele pagou o meu book, o meu material, o meu composite, para que ele realmente estava apostando em mim. Isso normalmente não acontece. Em geral, as agências se sustentam vendendo cursos, empurrando book e ganhando dinheiro com isso. Mas ele que pagou tudo. E ele falou, eu vou treinar você. Ele me treinou, comecei a fazer já alguns trabalhos e tudo mais. Eu gostava de desfilar, já tinha um pouco mais já era mais desinibida por causa das apresentações de balé que eu já fazia anteriormente. E o que aconteceu? Eu participei desse concurso. Aí, quando eu cheguei na etapa regional do Centro-Oeste, para escolher a representante do Centro-Oeste, que é a região que eu nasci, tinha muita menina, uma mais linda que a outra. Aí eu falei assim, nossa, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Estava me sentindo perdidinha ali. Aí chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu lembro que era o scouter já da elite, dessa agência, que estava fazendo a apuração. Ele me entrevistou, me olhou, e ele ficava assim, menina, fica que nem um soldadinho. Aí eu ficava retinha. Ele, anda, eu andava. Ele, para de novo, fica que nem um soldadinho, retinha. Não é que a sua perna é reta? Eu já fui para o Japão procurar uma asiática, mas todas elas têm a perninha alicate. Quando acham uma com a perna reta é baixinha, quando acham uma alta tem a perninha tortinha. Difícil de achar uma que consiga preencher todos esses critérios que eles exigem. Que interessante, fui achar uma asiática justo no Brasil. E aquele ano era um ano que eles queriam lançar no mercado uma asiática, eles estavam já lançando negras, lançando outras etnias, e estavam com dificuldade de achar essas etnias dentro desses padrões. E aí, o que aconteceu? Passei na regional, passei nessa etapa, e fui para o nacional. No nacional, eram mais de 100 mil inscrições. De 100 mil, foi peneirado 80. Eu estava entre as 80 do Brasil. Chegamos no nacional. Eu lembro lá, eu era... Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma capital com jeitão de interior. Então, pensa, menina do interior, indo para São Paulo, cidade grande, hotel 5 estrelas, gente de tudo quanto é lugar do Brasil, e um monte de mídia, televisão e tudo ali. Agora eu vou dar uma pausa para contar uma coisa. Na época que eu fazia balé, aconteceu um episódio estranho numa apresentação. Eu já estava acostumada a me apresentar. E um dia eu não conseguia fazer alguns movimentos básicos do balé e eu não entendi o que aconteceu ali. Fiquei muito nervosa, mas tudo bem. Até o meu professor falou assim, nossa, vai se benzer, alguma coisa estranha está acontecendo com você. Fui para casa e minha mãe, ela procurava muito Deus em algum lugar. Ela foi em todos os lugares que vocês imaginarem. Do espiritismo, ao budismo, ao tudo. Templos, ela já foi até agnóstica. Aí ela decidiu, ela foi numa igreja dessas que expulsa demônios, foi em vários lugares procurando Deus. Onde dizia, lá está Deus, ela ia. Então ela conheceu uma mulher, uma missionária, aquelas crentes fervorosas do coque, da saia comprida, sabe? E aí ela conheceu essa irmã e falou assim, você faz oração pela família? Vai lá na minha casa orar. E essa missionária foi. A minha mãe me chamou e falou assim, vem aqui que ela quer fazer uma oração por você. Aí eu fiquei assim pensando, oração por mim, o que é isso? Aí eu me lembrei, quando eu era criança, bem pequenininha, uma vez minha mãe me levou numa mulher que benzia, pegava uma folhinha de louro e ficava passando a folhinha assim em cima da gente. Falei, acho que ela vai fazer isso, né? Deve ser alguma coisa assim, algum ritual. Aí fui até ela, fiquei esperando, né? Aí ela olhou para mim, começou a fazer uma oração por mim. Nisso que ela começou a fazer uma oração por mim, ela terminou a oração e ela falou assim para mim, olha, você está passando por uma situação estranha, né? Aí eu fiquei quieta. Aí ela falou assim, algumas pessoas vão se afastar de você. Deus me mostrou que onde você está atraindo muita inveja, ele vai afastar algumas pessoas de você e não é para você ir atrás dessas pessoas. Consecutivamente, coincidência ou não, algumas coisas que ela disse aconteceram e eu fiquei muito assustada. Eu falei, mãe, você falou alguma coisa na minha vida para ela?
Minha mãe falou, não, acabei de conhecer ela. Falei, como ela fala coisas que se ela não me conhece, como ela fala essas coisas? Ela disse que Deus mostrou para ela. Aí eu falei, Deus mostrou para ela. Onde que é a igreja dessa mulher? É tal lugar. Falei, então me leva lá que eu quero lá ver isso. E era impressionante que todas as vezes que eu ia na igrejinha dela, eu sentava e eu dormia. Eu sentia um sono sobrenatural. Eu não conseguia prestar atenção em quase nada. Era um sono assim, e minha mãe até dava risada, que às vezes ela tinha que ficar segurando a minha cabeça. Porque eu sentava e eu dormia. Às vezes eu não aguentava, eu levantava, pedia a chave do carro, ia lá para o carro dormir, terminar de tirar minha soneca. E assim eu frequentei a igreja dela por 1 ano, dormindo todos os dias, todas as reuniões. Mas entre um cochilo e outro, eu conseguia entender algumas coisas. Entendi que existia um Deus, que existia Jesus, que existia o Espírito Santo. Comecei a entender que existia uma função para cada um. Mesmo dormindo, eu fui pescando, eu fui entendendo. Até que chegou um determinado momento que me deram uma Bíblia e eu comecei a ler. Foi então que, para adiantar um pouco a minha história, eu encontrei esse texto que eu li com vocês inicialmente, Isaías 53, que mudou a minha vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia e consegui compreender a história da redenção, que existia um Deus que se sacrificou para que eu pudesse receber a vida eterna, ainda que eu não merecesse, aquilo foi tão poderoso, foi tão extraordinário, foi tão incrível, aquilo me quebrou. E um dia, numa outra reunião, em uma outra igrejinha evangélica, eu estava orando, eu já estava compreendendo a história da redenção, eu já tinha entendido o sacrifício de Jesus por mim, e eu senti um chamado irresistível. E foi tão forte que eu estava assim naquela reunião, todos estavam em pé, fazendo uma oração. Quando eu vi, eu estava de joelhos. Eu era a única de joelho no meio de todo mundo. E eu comecei a chorar, porque eu sentia uma presença muito forte. Muito forte. E eu sentia Deus falando assim para mim, filha, se entrega e me segue. E naquele momento, então, eu orei. Eu fiz uma oração de entrega, eu falei, Senhor, eu tinha só 15 anos, né? Eu tinha uma imagem mental de que crente era tudo doido, bitolado, que não podia fazer nada. E eu já tive uma criação muito dura em casa. Meu pai era muito severo com a gente, assim. Não podia fazer muitas coisas, não tinha liberdade. Eu falei, nossa, ser crente vai ser uma prisão ainda maior. Se eu já não posso, aí é que eu não vou poder mesmo. E eu só tinha 15 anos, mas quando eu senti aquele chamado e aquela presença irresistível, eu comecei a chorar. E aí eu olhei para a cruz. Nessa hora, eu olhei para a cruz. E eu entendi o que foi o sacrifício de Jesus. Falei, o que Ele fez por mim, eu não mereço. Eu não mereço que alguém santo e puro se humilhasse. Você pode passar para mim? Vamos voltar. Opa. Já falei, né, do concurso. Deixa eu voltar aqui. Esse concurso foi quem descobriu Gisele Bündchen, Cindy Crawford, Isabelle Fontana. Acho que vocês devem já ter ouvido falar dessas mulheres. Acho que a maioria deve conhecê-las, né? A Gisele é um ícone da moda. Se tornou a número 1 do mundo, uma brasileira, gaúcha. E elas foram descobertas por este concurso que eu participei. Só uma curiosidade para vocês entenderem o nível do concurso. É um concurso que promete carreira. E então, vou ler para vocês aqui. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E naquele momento que eu estava orando, eu vi isso aqui. Eu vi o mistério da piedade.
Eu vi Deus manifestando em carne. Eu vi Deus pregado aos gentios. Eu vi o sofrimento de Jesus. Foi para nos redimir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele tornou-se um homem de dores para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido e maculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação, o ódio e a morte. É isso que Jesus fez. É que a gente não para pensar no que foi a obra de Cristo na cruz. Se nós refletíssemos todo santo dia no que foi a obra de Jesus, nós não teríamos uma vida de pecado, mas de vitória sobre o pecado. Primeiro, porque o nosso coração se quebrantaria e a gente não iria querer crucificar aquele a quem amamos tanto e nos amou. E segundo, porque receberíamos o poder da cruz. Naquele momento, eu fiz essa oração e eu compreendi isso. Então, eu chorando muito, falei, Senhor, eu sou tão jovem. Eu não sabia que o Senhor existia, mas agora eu sei. E eu quero entregar a minha vida. Mas, Deus, eu tenho um pedido a fazer. Eu fiz uma condição. O pedido que eu tenho a fazer é o seguinte: muda os meus gostos. Eu quero aprender a gostar das coisas que o Senhor gosta. Sabe por quê, irmãos? Eu lembro que naquela época, eu gostava de umas músicas, assim, naquela época era Avril Lavigne, essas bandas de rock pop, e eu amava. Amava. Tinha um negócio que chamava Mingau, que era uma baladinha que era para menor de idade, não podia entrar maior, né? E era tipo um matinê, assim, tinha horário, era um horário das 8 da noite até as 11 horas da noite, algo assim. E não podia vender bebida alcoólica, nada, o pessoal ia para dançar. Meus pais me deixaram ir, e eu achava aquilo o auge, achava aquilo muito legal. E aí, eu queria muito ser como as minhas amigas e os meus amigos eram naquela época, na escola. Queria ser descolada, queria fazer coisas incríveis, como eu achava que eles faziam. Então, nessa hora que eu tive esse encontro com Deus, eu fiz essa oração, falei, Senhor, eu gosto de tantas coisas que parece que não combinam muito contigo, né? Rock, essas músicas aí, parece que não combinam muito com um Deus santo. Então, muda os meus gostos. E essa foi minha oração. E a partir daquele momento eu me levantei e comecei a comer a Bíblia, literalmente. Eu ia de ônibus para a escola e eu ia lendo a Bíblia. Eu estava um dia na escola, eu fiquei tão apaixonada. Sabe quando você está assim, tão apaixonado, tão apaixonado? Não sei se alguém já viveu isso na vida. Aí o celular nem tocou, você já quer ver se tem mensagem. Eu estava assim, mas era com Jesus. E aí eu ficava ali com a minha Bíblia e lia. E eu estava tão fascinada para querer entender mais do caráter de Jesus, que eu estava lendo, inclusive, no horário de aula. Não fazia certo, né? Estava fazendo errado. Na escola a gente tem que estudar. Mas eu estava tão deslumbrada, eu lembro até que eu abri a apostila assim, eu tinha um professor de geografia, e ele era militar, assim, sabe? Ele era bem bravo. E aí eu abri a minha apostila, coloquei eu lembro até, era uma apostila de aspiral, do ângulo, coloquei a Bíblia no meio dela e estava lá lendo a Bíblia, com a apostila assim aberta e a Bíblia dentro. Só que eu estava tão concentrada lendo a Bíblia que o professor passou do meu lado e eu nem percebi a presença dele. E aí ele parou do meu lado e ficou olhando para mim, assim, tipo, tentando entender o que estava acontecendo. E eu não percebi a presença dele do meu lado. Daqui a pouco ele deu um grito. O que você está fazendo? Eu tomei um susto, olhei assim. Aí eu fui fechando a Bíblia, fui fechando as coisas. Aí eu abri ali a apostila, fiquei quieta olhando para ele, e a sala inteira, assim, xiii, a crente vai para a diretoria. Aí ele deu um grito e falou assim, você está lendo a Bíblia? Na minha aula? Tá bom, Jesus pode salvar, mas eu reprovo. Eu nunca esqueci dessa frase. Foi uma coisa que me marcou muito. Mas era para vocês terem noção do tanto que estava o meu engajamento e meu amor por Jesus.
Então, eu participei, em paralelo a tudo isso que estava acontecendo de eu conhecer Jesus, eu estava participando do concurso. Eu estava estudando para a minha carreira de bailarina clássica, que era o que eu queria fazer na época. E aí, o que eu fiz? Eu estava lendo um livro que falava sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre o Espírito Santo e como ele atua em nossas vidas. Fui para o concurso, cheguei em São Paulo, dando um pulo de volta para São Paulo, na história. E eu estava lendo esse livro. Enquanto as meninas todas ali no saguão, nervosas, conversando, ansiosas, aí a Rede Bandeirantes estava ao vivo, entrevistando. Acho que eles pegaram a pessoa mais estranha que tinha para poder entrevistar. Eu era a única que eu acho que estava isolada num canto lendo um livro. Acho que aquilo chamou a atenção, eles foram lá. Oi, o que você faz para manter a calma? Estou vendo que você está aí quietinha, lendo um livro. Falei assim, eu fico calma porque eu estou lendo sobre Jesus, né? Porque ele, na verdade, ele perguntou assim, você está nervosa? Ele me perguntou, você está nervosa? Você está ansiosa? Eu disse, não, eu estou calma. Aí ele, o que você faz para se acalmar? Eu falei, eu estou lendo esse livro aqui. Esse livro, ele fala sobre a terceira pessoa da Trindade, fala sobre o Espírito Santo. E Jesus, ele nos salvou. E a obra, eu comecei a querer pregar ao vivo. Aí ele já, sabe quando a pessoa, o repórter vai tirando o microfone e a voz vai ficando mais... Ai, mas ali não teve como ter corte, porque foi ao vivo, então foi pro ar. Enfim. Em determinado momento que eu estava naquele concurso, demora horas, tá, gente? Você chega cedo, você fica lá o dia inteiro. E aí você vai para uma sala de jurados, uma por uma, para fazer uma avaliação individual. E o que eu fiz? Eu estava lendo. Em um determinado momento, eu li uma passagem que dizia que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é templo de Deus, morada do Altíssimo, que é santo, que é sagrado. E aí eu me lembrei que um dia, no curso de modelos, eles te treinam para você dar entrevista, eles te treinam para passar por várias situações, inclusive as imprevistas, né? Eu lembro que naquele ano, a Luana Piovani, no Fashion Week, ela estava desfilando e a parte de cima do biquíni dela caiu e ela continuou desfilando lá e foi embora. E aí eles falaram, tá vendo o exemplo dela? Se acontecer com vocês, vocês têm que ser profissionais e ir embora. Continua o desfile e vai embora. Aí eu comecei a lembrar de vários episódios que tinham acontecido, comecei a lembrar de desfiles sensuais, e aí, enquanto eu li aquilo, começou a me perturbar. Ninguém nunca tinha falado nada para mim, mas eu sozinha comecei a associar. Pensei, puxa, parece que isso não combina com isso. Se o meu corpo é santo, é sagrado, como eu vou expor ele de uma forma a deixá-lo vulnerável ao mundo? Não me parece que é algo que Deus iria apreciar. Eu expor o meu corpo de forma sensual. Aí eu fiquei horrorizada com a cena. Eu falei, minha nossa, imagina eu desfilando e o negócio cai. E não, isso vai ser uma vergonha. Os anjos vão tampar os olhos. Eu não conseguia me imaginar numa situação vexatória dessas. E naquela hora meu coração se doeu. Eu falei assim, ai Deus, eu não quero isso não. E eu entendi naquele livro que nós fomos chamados para zelar deste corpo. E nós temos que prestar contas disso, do que fazemos com este corpo, da forma com que cuidamos dele. Então, eu me retirei e fiz uma oração. Um mês antes, eu fiz uma oração. Naquele dia, eu fiz de novo uma oração de entrega. Eu já estava num processo. E aí, então, eu fiz uma oração assim, Senhor, o mundo está me oferecendo hoje a oportunidade de ganhar holofote, fama, quem sabe carreira, dinheiro. Mas eu faço uma troca com o Senhor. Eu troco tudo. Troco fama, troco os holofotes desse mundo, o brilho, o status, tudo isso. Mas eu quero em troca o brilho do Teu Espírito. Porque eu entendi na Tua palavra que existe essa promessa. O Senhor vai brilhar pelos Teus filhos. E eu pedi isso do fundo do meu coração, Senhor. Eu quero que o Teu Espírito more em minha vida. Eu não sou digna de nada, mas eu gostaria de receber esse privilégio. Então eu fiz essa oração.
muito feliz, porque eu tinha encontrado o meu tesouro. E aí eu fui convicta, fui confiante, chegou a minha vez. Eu já tinha sido treinada, gente, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu só tinha que desfilar. Eu já tinha desfilado em outras passarelas, eu sabia que aquilo era muito simples de ser feito. Então eu fui, eu tinha uma mesa assim, e aí você entrava, era uma por uma, ele já estava com o seu composite, o seu portfólio, e aí você entrava, você andava de um lado, andava do outro, e aí conversava, respondia as perguntas, super simples, a avaliação ali. Quando eles me chamaram, o que eu fiz? Entrei olhando para o chão. Você tem que desfilar, né? Vocês já viram alguém desfilando assim? Hoje em dia tem umas coisas meio demoníacas acontecendo aí, que o pessoal está desfilando tudo estranho. Mas, naquela época, as pessoas desfilavam de forma glamurosa. E aí eu entrei, assim, olhando para o chão. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito para acarretar na minha desclassificação, porque eu já não queria mais. E aí eles acharam estranho o meu comportamento, perguntaram, e eu percebi, quando eu entrei, que eles já sabiam quem eu era, já sabia tudo. Eu acredito que o scouter que estava apostando em mim, ele já tinha influência com aquelas pessoas e já tinha mandado uma carta marcada ali. Foi o que eu entendi, assim, que eles já estavam numa expectativa grande, né, de conseguir uma asiática. E quando a asiática chega fazendo isso. Aí eu saí, daqui a pouco eles me chamaram de novo. Porque eu acho que eles não ficaram conformados. Não é possível uma coisa dessa. Vem de novo aqui, desfila de novo. Não, mas de novo, vai para lá. Não, vai para cá. E eu fazendo tudo de propósito. Até que eles desistiram de mim, eu saí. Aí, nisso, veio o scouter atrás de mim, o caça-talentos. Aí eu já vi, né, que ele já estava vindo com uma cara. Eu falei, nossa. Aí ele falou assim, menina, o que aconteceu? O que você fez? Por que você não quer mais? Eu sei o que você fez lá dentro. E eu sei que você sabia o que você estava fazendo. Você estava preparada, eu já te vi, eu preparei você. Eu, pessoalmente, preparei você. Você sabia o que você tinha que fazer e você não fez. Você não fez porque você não quis. O que está acontecendo? O que mudou? Por que você não quer mais? Aí eu olhei para ele e falei assim, sabe o que é? É que eu conheci Jesus. E ele mudou a minha vida e o sentido da minha existência. E agora que eu encontrei a Cristo, eu entendi que o meu corpo é um templo sagrado. E eu tenho que cuidar desse templo e zelar por ele. E eu acho que não vai combinar. Ele ficou assim, tão embasbacado. Eu lembro que a cara dele foi assim, aquela carinha do tipo, sabe quando faz aquele, quando dá um delay, assim, a cabeça para de funcionar? Fica, hã? Ele ficou horrorizado, sem entender o que estava acontecendo. De repente, eu comecei a pregar para ele. Quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente prega mesmo. Fala do nosso amor. Quando a gente está apaixonado, a gente não sabe falar de outra coisa, a não ser daquilo que é o objeto da nossa paixão. A gente quer contar para todo mundo que a gente ama. Eu não contei essa parte, né? O prêmio desse concurso, o primeiro lugar era, acho que 100 mil. O primeiro lugar era 100 mil, acho que o segundo lugar, se não me engano, era 80 mil, uma coisa assim. O terceiro lugar, acho que 60, se não me falha a memória. E quem não ficasse entre as 3 primeiras poderia ir para a classificação das New Faces, que eram 20 meninas que também iriam fazer carreira, mas essas 3 iriam para o Mundial, para a etapa mundial. Aí eu fiz um cálculo, de acordo com o IPCA e a inflação, daquela época, porque foi, estou denunciando que é 2002. Já dá para fazer o cálculo, né, gente? Quem for bom de matemática já sabe quantos anos eu tenho. Comparando com março de 2023, fazendo o valor lá da inflação, seria equivalente a R$420 mil, se fosse na moeda de hoje. 100 mil naquela época equivaleria mais ou menos 420 na época de hoje. Então, imagina assim, uma menina de 15 anos, novinha, adolescente. Talvez deva existir muitos herdeiros milionários aqui, né? E esse dinheiro é pouquinho. Mas, para pessoas normais, isso aqui era bastante. Era um dinheiro considerável. Isso daqui era o prêmio mínimo que você ganhava, era o valor mínimo em um ano de trabalho. Era o mínimo que você iria ganhar trabalhando em um ano, começando a sua carreira, né?
Então, uma menina de 15 anos, viajando o mundo todo, fazendo o seu próprio dinheiro, fazendo e acontecendo, não é de deslumbrar? Agora, eu não sei, só me diga uma coisa. Quanto tempo nós temos? 5 minutos? Ah, que bom. Então, eu vou poder contar com muito mais calma sobre o ponto da virada 2. Hoje, às 4h30 da tarde, quando eu me tornei adventista. Vocês querem muito ouvir agora? Bom, tem o ponto da virada 3, que é tão emocionante quanto. Então, eu vou deixar o 3 para as 4 horas. Eu vou acelerar aqui, tá bom? Então, eu tinha 15 anos, tudo aquilo aconteceu, desisti. Aí eu me tornei a crentona. Eu lembro que eu estava na escola, eu era uma garota super popular na escola, assim. Eu era bem patricinha mesmo. Meu apelido em casa era Patricinha de Beverly Hills. Acho que vocês nem devem saber o que significa isso. Mas eu era Pati mesmo, sabe? Gostava de roupa de marca e tal, usava mini saia. E ia para a escola, assim, de repente. Naquele ano, eu estava numa escola tradicional, eu tive que me mudar de escola, estudei a vida inteira nessa escola, aí eu tive que mudar de escola, fiquei 1 ano fora. Quando eu voltei para a minha escola, a que eu sempre estudei, nesse intervalo de 1 ano, eu saí Pati e voltei crente. Quando eu voltei crente, foi muito interessante, que no primeiro dia de aula, quando eu abri a porta para entrar na sala, eu vi a cabeça de todo mundo virando e olhando, e falou assim, quê? O que aconteceu? Todo mundo me olhava de cabeça ao pé, porque eu virei aquela crente da saia comprida, do cabelão comprido. Hoje eu tenho cabelo comprido, não é porque não pode cortar, é porque meu marido que gosta, assim. Mas naquela época eu não podia cortar o cabelo. Saia comprida. Aí entrei, assim, e a Bíblia debaixo do braço, tá? Aí a mochilinha com as coisas, com as apostilas. Todo mundo olhando para mim. Que esquisito. Fiquei aquela imagem estereotipada da crente, sabe? E aí, o que eu fiz nesse período? Dos meus 15 anos até os meus 18, 19. Eu fiquei full time, comendo Bíblia, estudando Bíblia, aí eu fazia trabalhos voluntários, eu ia nas favelas, e a minha mãe topava todas comigo, viu? Ela me levava, porque eu não dirigia, eu ia para a favela, fazia trabalho comunitário, e me apaixonei por Jesus. Onde tinha igreja, eu queria estar na igreja, onde tinha culto, eu queria estar no culto, eu queria fazer as coisas de Deus, um amor, assim, uma coisa forte, e eu ali. Até que chegou na idade ali de fazer vestibular, o meu pai falou, o que você vai fazer? Eu falei, quero fazer teologia. O meu pai falou, teologia? Mas isso dá dinheiro? Eu tive uma criação patriarcal, então o homem é o chefe da cabeça, ele é o provedor, semelhante com o padrão bíblico. Mas o meu pai, ele tinha consciência do seguinte, ele falava assim, eu não sei com quem você vai se casar, eu não tenho o poder eu não posso escolher por você. Então, eu não sei como vai ser este homem. Então, por garantia, eu quero que você saiba se prover. Eu faço questão. É o papel do homem, mas, como eu não posso garantir que este homem que você vai escolher vai cuidar bem de você e da sua família, eu quero que você saiba se prover. Então, meu pai exigia que eu fizesse uma formação acadêmica rentável. E aí, quando eu disse que eu queria fazer teologia, ele falou, o que você vai fazer com teologia? Eu falei, eu quero ser uma missionária. Eu quero aprender cada vez mais de Jesus para pregar de Jesus. É isso que eu quero fazer da minha vida. Aí ele falou assim, mas isso dá dinheiro? Eu só queria entender a parte do dinheiro. Eu falei, não, pai, isso não dá não. É, na verdade, a gente que dá dinheiro para a obra. Mas você vai dar dinheiro da onde? Eu falei, Deus provê. Não tinha nenhuma preocupação com absolutamente nada. E aí meu pai fez essa exigência. Você precisa fazer um estudo secular. Aí eu decidi fazer, então. Aí meu pai deixou fazer teologia, mas eu tinha essa condição. Então eu fazia 2 faculdades e um curso técnico. Eu fazia faculdade de desenho industrial e teologia. E de manhã eu fazia web design. Então eu saía de um, ia para o outro, ia para o outro. Eu já estava assim, não estava mais aguentando, né? Estudando demais. Não tinha mais vida social, não tinha mais nada.
Só estudando, estudando, estudando. E aquilo começou a me entristecer de um tanto, que eu falei, pai, eu não aguento mais. Eu não quero mexer com produto. Eu até era boa, viu, no desenho industrial. Eu gostava de criação de produto, eu acho bonito. Eu gosto de coisas estéticas, gosto do que é bonito, de decoração, essas coisas. Mas eu não me preenchia. Eu não estava mais tendo contato com as pessoas. Falei, eu quero fazer alguma coisa que eu tenha contato com pessoas. E meu pai é assim, começou, tem que terminar. Inclusive, o concurso de Miss, posteriormente, vou contar para vocês. Vou contar agora, rapidinho. Eu participei, em paralelo, do concurso de Miss. Em determinado momento, eu pensei em parar. E meu pai falou assim, eu não mandei você entrar nesse negócio. Agora que você entrou, você termina. Eu falei, meu pai não vai deixar eu parar a faculdade. Aí eu orei e pedi, Deus, tá o coração do meu pai. Aí meu pai, conversando num jantar formal, tudo. Pai, eu posso mudar de faculdade? Aí ele deixou eu fazer psicologia. Então eu tive que interromper a teologia. Eu já tinha feito todas as matérias. Eu comecei com um seminário, depois eu fui para a faculdade. E aí, quando eu estava no último ano, que eram os estágios, eu decidi trancar, porque a faculdade de psicologia era praticamente integral, me tomava muito tempo, então fui me dedicar à psicologia. E o que eu queria da teologia eu já tinha conseguido. Então, eu estava na faculdade, quando uma amiga minha pegou e falou assim para mim um panfleto mostrando que tem um concurso de Miss. Ela falou assim, Haru, olha, vai ter um concurso de Miss. Eu falei, não, eu não quero participar dessas coisas. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, não, porque eu quero pregar de Jesus. Quero falar de Deus. Aí ela falou assim, Haru, você já parou para pensar? Tipo, modelo, não pode falar mesmo, né? Mas Miss é uma personalidade que pode se expressar. Você vai ganhar maior influência e capacidade de falar do seu Jesus. Olha como ela foi sagaz. Eu falei, boa, é verdade. A Miss é uma personalidade que se expressa. Isso me parece interessante. E na faculdade de teologia, em determinado momento eu estudei ali sobre vestuário, essas coisas. E eu mudei o meu vestuário, porque daí na faculdade de teologia, quando a gente começa a fazer exegese, algumas doutrinas entendem que usos e costumes não precisam mais serem seguidos. Então, eu já usava calças e tudo normal ali. Aí eu falei, já estava com uma cabeça mais flexível. Falei assim, então eu vou participar desse concurso aí de Miss. Participei. E ao participar desse concurso, eu ganhei. E, ao ganhar o concurso, eu lembro que veio a revista, os jornais, a mídia, e aí meu discurso para todos era assim, toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo. Falei isso para todos. Todo mundo editou essa parte, falou assim, a Miss agradece muito aos seus pais. Ai, fiquei tão triste. Como que a televisão é maquiavélica? Só teve um jornal, que foi o Correio do Estado, que colocou meu rosto na capa e colocou a minha frase. Foi o único, mas era o jornal mais importante. Eles foram fiéis à minha frase. Aí muitas pessoas ficaram emocionadas, falaram, nossa, ela, né, falou de Deus e tal. E assim eu fui como Miss. Fazendo teologia, eu não contei uma parte importante. Eu estava fazendo estágio numa igreja batista e um pastor lá conversando comigo, meu supervisor, eu falei para ele assim, sabe, eu parei de trabalhar como modelo, mas tem uma coisa que me inculca muito. Por que Deus me deu essa altura? Eu sou um desafio genético, não era para eu ter crescido tanto. Por que eu tenho as medidas? Por que eu tenho tudo isso? Era um teste de Deus? Deus estava apenas me testando? E esse pastor falou assim, não, Deus não dá nada para ninguém em vão. Se Ele te deu isso, é para você usar isso para glorificar a Deus. Você tem acesso a chegar a lugares que outras pessoas não conseguem chegar. E eu tomei aquilo no meu coração. E eu falei, é mesmo? Então eu vou voltar a trabalhar como modelo. E aí eu voltei a trabalhar como modelo, mas a minha exigência na agência era, eu não faço trabalhos sensuais. E eles continuavam tentando me pôr em trabalhos sensuais. E eu não fazia. E não fiz. E continuei trabalhando como modelo. E o que eu fazia? Eu decidi, então, incorporei que eu era uma missionária infiltrada. Todos os desfiles, estava eu com a minha Bíblia. No backstage, que é os bastidores, eu estava pregando para as meninas, falando para as outras modelos. Você sabia
que teve uma coisa que aconteceu na minha vida que transformou a minha vida? Ah, é? O quê? Uma dieta nova? Não, menina, deixa eu te contar. E ali eu dava meu testemunho. Falava de Jesus. Falava do que Ele fez por nós. E comecei a testemunhar. E comecei a pregar. E assim eu fui fazendo. Fui fazendo. Trabalhando como modelo e falando de Jesus. Na época eu ainda não era adventista e tinha uma menina que era modelo e ela era adventista, de lá era adventista. E essa menina um dia ela falou para mim, Haru, eu ficava com vergonha, porque eu falava, essa menina aí nem sabe o que é direito às coisas e está falando de Jesus. Eu que tenho conhecimento, né? Não tenho coragem que ela tem, não. Um dia ela me contou isso. E eu era realmente bem cara de pau, falava para todo mundo, não tinha vergonha não. Ao eu ganhar esse concurso, eu já estava em paralelo ali, eu já estava retomando também os trabalhos como modelo e tudo mais. Quando eu ganhei esse concurso, um músico que estava tocando no concurso, ele foi contratado para tocar saxofone, e esse músico chegou em mim e falou assim, escuta, você não quer estudar a Bíblia comigo? Eu vejo que você é muito sincera. Ele viu meu discurso, tudo, ele falou assim, eu vejo que você tem um coração muito sincero, que você ama mesmo a Deus. Você não quer estudar a Bíblia comigo? Aí eu olhei para ele e pensei assim, na época eu tinha feito aquela matéria de seitas e heresias, que tem na faculdade de teologia. Aí eu olhei para ele e falei, você é adventista, né? Ele falou, sou. Eu falei assim, mas você é de uma seita, o que você quer me ensinar? Eu falei desse jeito para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, uma seita? Eu falei, não quero estudar com você. Aí ele falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte. Eu não estou apegado à placa de igreja, eu estou apegado à Bíblia. A Bíblia, para mim, é a palavra que salva. Se em algum momento do estudo você mostrar para mim que a minha igreja prega alguma coisa fora do que está na Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia e não vou ficar com a minha igreja. Combinado? Aí, a hora que ele falou aquilo, eu pensei, puxa vida, me pegou. Agora eu vou ter que estudar com ele para mostrar que ele está perdido. Olha a minha arrogância, né? Eu vou ter que estudar com ele para mostrar que ele está perdido, que ele faz parte de uma seita. E eu era tão afrontosa, inclusive, fui para os estudos, eu estava preocupada, né? Levei a minha Bíblia em grego, transliterado, porque em teologia você tem que estudar essas coisas. Aí eu ia no original, para ele não conseguir fazer nenhuma flexão de entendimento. Eu ia fazer exegese nos textos, queria entender o contexto, puxava a palavra para pegar a nomenclatura, para ver se ele não estava distorcendo o sentido natural do texto, não estava tirando do contexto. Eu era terrível, gente, esses estudos não foram fáceis. Coitado do irmão que me deu os estudos. E ele tinha um estupim curto, sabe? Um dia ele ficou bravo comigo. E aí ele fechou a Bíblia e falou assim, acabou o estudo, não tem mais estudo. Eu falei, mas nem começou? Pode ir embora. Eu falei, ué, por quê? Ele falou assim, não, porque você está com preconceito no teu coração. Eu era afrontosa, eu comecei aquilo começou a me irritar tanto nos estudos, porque eu via que era a Bíblia respondendo a Bíblia o tempo todo. Então eu não poderia ir contra a palavra de Deus, porque era a própria palavra de Deus se revelando para mim. E eu comecei a ficar nervosa e estressada, porque lembra que eu fui criada por hierarquia? Então, os pastores das igrejas que eu frequentava, e eram muitas igrejas evangélicas que eu frequentava na época, que eu ajudei. Para mim, eles eram autoridades eclesiásticas. Então, para mim, eles são mais tempo de fé, então eles são mais íntimos de Deus. Então, o que eles me orientam é certo. E como eu vim de um sistema de hierarquia, e eu comecei a estudar com ele, e vi que a palavra de Deus ela é infalível, e não tinha como eu ficar irada com aquilo, eu comecei a mirar com ele, ficar brava com ele. E eu comecei a discutir, falando, não, mas não é possível. Aí ele falou assim, e ele também resistente, a gente começou a discutir, aí uma hora ele fechou a Bíblia e falou assim, o seu problema é preconceito. Porque a palavra está dizendo, não há distorções. Você não quer aceitar. Mas isso é um problema teu, no teu coração, que você tem que lidar. Vai para a tua casa, o teu Deus, o Deus que você serve, não vai te deixar enganada. Vai lá e ore a Deus. E peça para Ele, Deus, se existe preconceito no meu coração, tira, porque eu quero ficar somente com a verdade da tua palavra. Faça essa oração. Ele me desafiou nesse dia. E eu fiz isso. Parei, refleti, orei, depois eu entendi. Sabe por quê, gente? O meu grande conflito era que eu teria que me desfazer de tudo o que me ensinaram, do que aquelas pessoas que eu considerava autoridades tinham me ensinado. Só que daí eu cheguei num ponto de dilema.
Eu fico com o que me disseram, eu fico com o que está escrito. O está escrito, a Bíblia, a palavra de Deus é a autoridade. Não o que homens pregam, mas o que a palavra de Deus ensina. E ali, eu nunca tinha visto aquilo antes. Eu já tinha feito a milenista, pré-milenista, pós-milenista, que a gente estuda homilética, homilética não, como é que chama? Escatologia. Eu estava estudando o Apocalipse com ele, eu já tinha visto várias linhas, e a perfeição do estudo de profecia é um negócio assim, surreal. O encadeamento, a coesão, a profundidade. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aquela perfeição, onde a Bíblia respondendo a própria Bíblia, e ela se abrindo para mim, para que eu pudesse compreender o livro de Revelações. Eu fiquei encantada. E então eu tive que me despir do meu preconceito. E aceitei ficar com a autoridade da Bíblia. Foi então que eu decidi me batizar. Ali, eu já tinha participado de mais uns 3 concursos de Miss nesse caminho, tá, gente? E aqui eu tinha ganhado 2, de categorias diferentes. E aí, enquanto eu ia estudando, eu ia pondo em prática. E coisa de, acho que algumas semanas antes do meu concurso nacional, de um desses concursos de Miss, eu recebi o estudo do sábado. E o concurso cairia num sábado. Aí eu desisti do concurso, porque eu falei, nossa, vai cair num sábado. E eu quero guardar o sábado é mais importante. Aí eu desisti desse concurso. Ali, nessa fase inicial da minha vida como adventista. Eu vou ter que parar agora, mas eu tenho coisas bem mais impressionantes para contar. Então, se você quiser ouvir, eu acho que você deveria estar aqui às 4h30 hoje. Aqui eu vou ler só um textinho do que aconteceu comigo na Faculdade de Teologia. Teologia não, quando eu estava recebendo os estudos bíblicos, né? Os que têm fome de conhecimento para tornar-se uma bênção para os semelhantes, receberão eles mesmos bênçãos de Deus. Pelo estudo da palavra, suas forças mentais serão estimuladas a uma atividade fervorosa. Haverá expansão e desenvolvimento das faculdades e a mente adquirirá capacidade e eficiência. Eu gostaria de desafiar cada um de vocês que estão aqui, jovens, velhos e crianças. Todos, voltem a estudar a Bíblia. De verdade. Façam um estudo bíblico. Ah, mas eu já sei, eu já conheço. Estudem de novo. Memorizem os textos. Vocês são Bíblias ambulantes. Às vezes, vocês serão a única Bíblia que alguém vai poder ler, e você tem que saber falar dela, manejá-la bem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Na Bíblia é revelada a vontade de Deus. As verdades da palavra divina são pronunciamentos do Altíssimo. Aquele que faz dessas verdades uma parte de sua vida torna-se em todos os sentidos uma nova criatura. Não que lhe sejam dadas novas faculdades mentais, mas são removidas as trevas que pela ignorância e o pecado lhe obscureciam o entendimento. As palavras, um novo coração também eu vos darei, significam, uma nova mente vos darei. A mudança do coração é sempre acompanhada por uma clara convicção do dever cristão, uma compreensão da verdade. Aquele que der às Escrituras uma rigorosa atenção acompanhada de oração alcançará uma compreensão nítida e são raciocínio, como se volvendo-se para Deus estivesse atingindo o mais elevado plano de inteligência. Vamos ler mais a Bíblia, gente. Vou terminar com a minha conclusão final dessa primeira parte do testemunho. Em minha trajetória, eu renunciei coisas muito desejáveis, fama, status, boas condições financeiras e prestígio social. Eu vivi momentos em que vi minhas fotos em revistas e jornais, outdoors, em que eu estava de coroa e faixa, por ocasião de mais um título de beleza.
comerciais na televisão e aparições minhas em eventos elitizados. Estava sob os literais holofotes das passarelas e entendi que Deus estava me chamando para algo muito superior, que causou estranheza e espanto para muitas pessoas, inclusive a mim mesma. Entendi que deveria renunciar tudo o que estava vivendo. Foi um processo até parar de vez, os trabalhos mais glamurosos. Quando parei, senti alívio e alegria por encontrar Jesus, o sentido para a minha existência. Mas junto disso, também senti angústia. Sim, angústia. O ostracismo era desconfortável e a angústia era fruto da morte do eu, pois para que Ele habite em nós, precisamos morrer para o nosso orgulho, para o egoísmo e vanglórias. Então decidi entregar tudo o que tinha e tudo o que era, sou, nas mãos daquele que tudo fez para me salvar. Você está pronto para renunciar tudo por Cristo? Na parte 3, que eu vou contar hoje à tarde, eu fiz novas renúncias. Mais coisas aconteceram. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que dele nos separe. Por isso, diz o Salvador, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo que afaste de Deus o coração tem de ser renunciado. Mamon é o ídolo de muitos. O amor do dinheiro, a ambição de fortuna, é a cadeia de ouro que os liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas por outros. Uma vida de comodidade, egoísta, isenta de responsabilidade, constitui o ídolo de outros. Mas estas cadeias escravizadoras têm de ser partidas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de Deus a menos que sejamos totalmente. Julgais ser sacrifício demasiado entregar tudo a Cristo? Dirigi-vos à pergunta que entregou Cristo por mim. O Filho de Deus deu tudo, vida, amor e sofrimento por nossa redenção. E será possível que nós, objeto indigno de tão grande amor, lhe queiramos reter nosso coração? Cada momento de nossa vida temos sido participantes das bênçãos de sua graça. E por esta mesma razão não podemos compreender plenamente as profundezas da ignorância e miséria das quais fomos salvos. Podemos, acaso, olhar para aquele a quem nossos pecados transpassaram e, todavia, estar dispostos a menosprezar todo o seu amor e sacrifício? Em vista da infinita humilhação do Senhor, da glória, haveremos nós de murmurar por não podermos entrar na vida senão às custas de conflitos e humilhação própria? O mínimo que Deus nos pede, a gente às vezes reclama. E eu quero encerrar apenas com isso. Aponto-vos a Cristo, era inocente e, mais que isso, era o príncipe do céu, mas por amor do homem se fez pecado em lugar do gênero humano, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Entretanto, a que renunciamos nós, ainda que renunciemos a tudo? Há um coração poluído pelo pecado, para que Jesus o purifique, lavando-o em seu próprio sangue e o salve por seu inefável amor. E ainda os homens acham difícil de renunciar a tudo. Envergonham-me de ouvir, acanham-me de o escrever. Leiam O Caminho a Cristo. Esse livro é maravilhoso, poderoso, meu livro favorito do Espírito de Profecia. E esse sentimento aqui, ele é visceral para mim. Eu sinto exatamente como ela. Eu me indigno comigo mesma. Igreja de Deus, nós estamos vivendo, quem esteve aqui ontem à noite sabe, nós falamos sobre isso. Estamos vivendo num grande conflito, estamos vivendo nos momentos finais da terra. Satanás está jogando duro para levar o seu povo à destruição. Ele dá conforto. Ele opera com contrafações, coisas que parecem santas e puras, mas não são, para confundir as nossas mentes. Como a gente tem conduzido a nossa vida? Quais são as escolhas que nós temos feito dia a dia, momento a momento? Nós estamos dispostos a entregar tudo para Deus? Tudo mesmo? Eu sou essa pessoa que entregou essas coisas que para alguns é grande. Mas eu sou a pessoa que hoje vive um grande conflito, assim como vocês.
nos meus dias, no meu dia a dia. Eu tenho que lutar contra o comodismo, contra o meu conforto. Foi mais fácil renunciar a coisas grandes do que acordar cedo para orar. Acordar de madrugada para buscar a face do Senhor, orar, insistir em permanecer na presença de Deus, olhar para a obra da cruz todos os dias, me alimentar do pão do céu, ler a Bíblia, buscar ter uma vida de consagração diária. Sabe por quê? Porque existem entretenimentos que roubam a nossa atenção o tempo todo. A gente está absorto ao comodismo, ao conforto. A gente gasta muito tempo com muita coisa, com muita ocupação mundana. E aí não sobra energia mental para as coisas de Deus. Estamos dispostos a entregar tudo para Ele, tudo mesmo? A parte 2 vocês vão conferir hoje à tarde. Mas agora eu gostaria de fazer um apelo. Só para quem realmente gostaria de receber o batismo do Espírito Santo e fazer uma entrega, um concerto com Deus. Quem realmente se sentir tocado nesse momento pelo Espírito Santo e gostaria de fazer aquela genuína entrega de renovo da sua vida para com o Senhor, gostaria que vocês, os que puderem e quiserem, se ajoelhar comigo para uma oração. Senhor Jesus, nós somos pobres, imundos, sujos. Nós, tua igreja, estamos no lodaçal do pecado. Resgate-nos, ó Deus. Resgata a tua igreja, lava-nos, purifica-nos e seremos mais limpos do que a alva. O Senhor tem o poder e a vida, o Senhor é detentor da ressurreição. Pedimos, Deus, que o Senhor ressuscite a nossa vida espiritual. Senhor, estamos aqui como igreja para entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor e implorar, Pai querido, perdoa nossas ofensas, perdoa a vida que temos levado, perdoa as murmurações. Reclamamos por tudo, porque está quente, porque está frio, porque está chovendo. Não recebemos e não agradecemos as bênçãos que o Senhor nos dá, porque estamos tão concentrados em olhar tudo de negativo que existe. Estamos tão agarrados ao comodismo, ao conforto. Pedimos, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tira da nossa vida, chacoalha a nossa existência. Por favor, Deus, não permita que nós nos percamos. Tira o que tiver que tirar, faça o que tiver que ser feito, para que a nossa vida seja um cheiro suave. Entregamos nesse momento as nossas vidas, como igreja, no seu altar, Pai, e pedimos pelo batismo do teu Santo Espírito. Derrama o teu Espírito em porção dobrada sobre essa igreja de Porto Alegre. Que cada um que aqui veio hoje saia transbordando da glória do Senhor. Que cada um que veio aqui hoje receba essa paixão, esse amor por Ti, amado Jesus. Que possamos falar do Senhor aonde estivermos, calibrando o pneu, abastecendo o carro, aonde estivermos no trânsito, que possamos abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las. Transforma o nosso caráter. Nos ajude a sermos agentes de Jesus nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, é que nós, a Tua igreja, te fazemos esse pedido, este apelo, esta súplica. Amém.